Elivaldo Barbosa trazendo para a gente já os primeiros assuntos do dia. Bom dia. Olá, Aline. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Aline, tramita na Assembleia Legislativa um novo pedido de autorização para operação de crédito, ou seja, empréstimo para o governo do Estado, só que desta vez é no valor de 2,5 bilhões de reais, junto à instituição financeira Banco do Brasil e com aval da União. Ou seja, o governo volta a buscar aval da União, ou seja, apoio da União, até mesmo por uma, eu diria assim, parceria administrativa e política, uma aproximação maior, uma identificação, um alinhamento melhor entre governo do Estado e governo federal, que possibilita exatamente facilidades burocráticas diante de uma operação de crédito que necessita do aval da União. Esse recurso, segundo a mensagem do Poder Executivo, Aline, vai ser destinado, quando for concretizada a operação, a investimentos nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana, que não deixa também de ser o setor de infraestrutura. Mas a verba vai desde estradas, melhoramento de estrada, recuperação, manutenção e investimentos da malha viária estadual, pontes, como também obras ligadas à mobilidade urbana. É possível que até mesmo o metrô de Teresina seja contemplado com relação à extensão, ampliação da extensão da linha férrea que atende a esse modal importante de transporte coletivo e que está aqui na cidade de Teresina, capital do estado. 2,5 bilhões de reais. 2 bilhões e meio. O secretário de Fazenda, Emílio Júnior, confirmou a operação, que já está sob análise dos deputados estaduais, o que cabe à Assembleia, autorizar ou não. Mas ela será autorizada sem nenhuma dificuldade, não só pelo aspecto político que existe da relação do Poder Executivo com a bancada aliada, majoritária, assim, amplamente majoritária, como também da tradição da Assembleia de não criar obstáculo nenhum à possibilidade de atração de recursos para o Estado e recursos segundo a área econômica, a área financeira do governo, que não abala, digamos assim, a capacidade de endividamento do Estado. Está dentro dos parâmetros exigidos, inclusive, pelo Tesouro Nacional. Eu conversei com o deputado Hélio Isaías, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Por lá passa essa matéria também. Não há a escolha ainda de um relator. Isso deve acontecer até amanhã. Mas a matéria já deverá ser apreciada na comissão na próxima semana, na próxima terça-feira, na Comissão de Finanças, e na semana que vem o governo já terá esse aval da Assembleia Legislativa para essa nova operação de crédito. Bom, mas como ela apareceu, qual vai ser a importância dessa nova operação de crédito? O governo federal, na semana passada, anunciou em Fortaleza, aliás, em Brasília, melhor dizendo, uma nova modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, recursos do chamado PAC Seleções, e o Piauí também contemplado. Só que na semana seguinte, dadas as dificuldades fiscais do governo, boa parte desses recursos já foram contingenciados. E se a nossa audiência lembrar, nós trouxemos aqui na semana passada o secretário de Planejamento do Estado, Washington Bonfim, para explicar que obras seriam essas, que recurso era esse, que vinha exatamente do PAC. Esse recurso não vai ser possível nesse momento, então? Olha, recurso do PAC, na prática, ele só vai ser possível através de influência direta da bancada, ou seja, de emendas parlamentares. Então, qualquer governo depender de emenda parlamentar para fomentar um audacioso programa de investimento, ele fica pelo caminho. Não que as emendas parlamentares sejam inexpressíveis, não, elas ajudam bastante, são muito importantes. Mas devem ser complementares. Só lembrar a recuperação da 135, da BR-135, era chamada a Rodovia da Morte. Ali houve um empenho da bancada federal. Todos os recursos da bancada, das emendas de bancada, foram canalizadas para, não foi a duplicação, mas o alargamento da rodovia. O alargamento foi feito, concluído, está lá a estrada, mil maravilhas, melhorou bastante. Então, as emendas parlamentares, o empenho da bancada sempre foi importante, desde as emendas individuais de cada deputado, deputada, senador, mas também as emendas conjuntas. Agora, não pode ser um norteador de um programa de investimentos de um governo. Precisa de muito mais. E a impressão, não é nem assim uma análise conclusiva, mas a impressão que dá, que a gente percebe, é que no curto prazo, o governo federal não tem como decolar um programa nacional de investimentos com base em recursos públicos. Não tem. A União
A União teve não tem. que Frear. arrochar, A União não tem folga orçamentária. cinto. A União não tem folga orçamentária para fomentar um programa de grande envergadura na área de investimentos em qualquer setor. O que faz a União? Paga as obrigações, mantém ali uma obra aqui, outra ali, procura concluir alguma ação. É só olhar aqui para o Piauí qual foi a obra que o governo federal já iniciou. Foi iniciada a ferrovia transnordestina? Ainda não. Os platôs de Guadalupe, tabuleiros litorâneos, algum grande investimento de habitação já foi iniciado? Então, é a realidade. O governo e o governador Rafael Fonteles sabe disso, porque foi secretário de Fazenda durante 7 anos, domina bem essa situação. O governo do estado já experimentou essa investida em operações de crédito com excelentes resultados. E é aí que o governo vai, nesse primeiro momento, garantir recursos para dar prosseguimento ao ambicioso plano de investimentos em infraestrutura e com capacidade e condições de transformar a base econômica do Estado. O Estado entra com obras básicas, investimentos fundamentais, que são atribuições do poder público, e atrai o capital privado, empresas, para investimentos no Estado do Piauí, poder assim rodar a economia, quem sabe mudar o Estado com relação ao patamar econômico. E aqui eu cito o recente encontro que aconteceu, fechado inclusive esse encontro, fechado. O presidente do Banco Central, Paulo Câmara, na semana passada esteve aqui em Teresina, lançando aquele programa Meu Primeiro Passo, que é relacionado ao governo do Estado, governo federal, Banco do Nordeste. E lá numa reunião com empresários e o governo do Estado, ficou assim, definido como prioridade, Aline, investimentos com aval do Banco do Nordeste, voltados para etanol de milho no sul do Piauí, uma base da cadeia produtiva de aves também lá na região sul, um frigorífico em Ribeiro Gonçalves, como prioridades na área econômica para alavancar o desenvolvimento daquela região. São investimentos que dependem da iniciativa pública, através do incentivo à liberação desses recursos, através dos financiamentos, mas também do capital privado relacionado a essas linhas de créditos de grande vulto. Então, são investimentos que têm interesse do governo, têm interesse da iniciativa privada, dos agentes financeiros e que podem render muito para o desenvolvimento econômico. O governo também tem margem para fazer esses empréstimos, sem se comprometer no orçamento? Bastante. O governo ainda está longe, segundo informações do Tesouro Estadual, de ficar ali no limite da incapacidade de atrair recursos através de operações de crédito. Ele tem uma margem ainda muito grande a percorrer. Então, por que você não utiliza? Se o governo não tem caixa, a arrecadação do Estado não permite investimentos, grande soma de investimentos, dá ali para o custeio e sobra pouco para investimento. Mas tem uma capacidade de endividamento, capaz de atrair capital para investir em obras, por que não faz isso? Então, em boa hora, o governo lança mão, mais uma vez, desse expediente de atrair recursos através de operação de crédito, agora junto ao Banco do Brasil. E muito rapidamente, né? Uma semana após... É o que se espera. Normalmente, eu acho que a tradição da Assembleia é de não criar dificuldade nenhuma, nenhum embaraço. Eu acho mesmo que essa autorização será liberada na próxima semana. Vamos lá falar sobre sucessão na APPM. Olha... Normalmente, a sucessão numa entidade assim, que depende de uma eleição, que tem uma eleição antes, é até arriscado falar. Quando eu vi a informação, eu digo, como? Se os prefeitos ainda vão para a eleição, ninguém sabe nem quais serão os prefeitos que serão eleitos no dia 6 de outubro. E já se fala em sucessão da Associação Piauiense de Municípios, que só deve acontecer depois da posse dos eleitos, em janeiro, começo de janeiro. Mas tem sim uma explicação. O presidente da entidade, o prefeito de Caridade do Piauí, Toninho de Caridade do PSD, durante convenção lá no município, levou como convidado o vice-presidente da entidade, o prefeito de São José do Piauí, Adimaelton Bezerra, do MDB. É esse aí que está falando, está com o microfone. De branco, Toninho, atual presidente, camisa escura azul, Adimaelton Bezerra, prefeito de São José do Piauí, Aline, ele do MDB e vice-presidente da entidade. E no discurso lá empolgado, Toninho disse, olha, aqui é o meu sucessor, é o meu candidato, enalteceu as qualidades do gestor lá de São José do Piauí. Mas como? Por quê? Porque Adimaelton Bezerra tem uma recondução, ali não é uma reeleição, será uma recondução na Prefeitura de São José do Piauí, porque ele é candidato único. Não tem chapa opositora. Não tem chapa. Então é tranquilidade, vai ser uma recondução, só se ele não tiver o apoio da população. Imagina-se que tenha, né?
vai ser reeleito como candidato único, como o Toninho de Caridade foi reeleito em 2020 como candidato único lá em Caridade. Ele segue os passos do presidente e vai esperar janeiro chegar, quem serão os eleitos nos 224 municípios, e buscar viabilizar a candidatura de Adimael Tom Bezerra como presidente da entidade. Adimael chegou até, em 2022, ensaiar uma candidatura contra Toninho de Caridade. Mas no final ali da campanha acabaram compondo a chapa, ele ficou de vice e agora há esse compromisso já público do atual presidente de apoiar a eleição do colega prefeito de São José do Piauí, que será candidato único e, portanto, terá todas as chances de, a partir de agora, iniciar sua campanha rumo à direção da Associação Piauiense de Municípios. Eleição que só acontece do ano que vem, mas como tudo em eleição está acontecendo tão antecipadamente, é mais uma que a gente vai registrando aqui, né? Bom, em relação à Prefeitura de Teresina, agora a gente fala sobre os vetos do prefeito Doutor Pessoa em relação à LDO. Serão mantidos? Esses vetos devem ser discutidos hoje, na sessão de hoje, na Câmara Municipal de Teresina. O principal atingido é o vereador Ismael Silva. Ele foi autor de 3 emendas à LDO, que está sob análise ainda dos vereadores da capital. Mas ele afirma que poderá até votar a favor da manutenção dos vetos, com uma condição, e ele explica. Não está pronto aqui o material? Bom, enfim, ele explicou que essas 3 propostas dele vão seguir por um outro rumo. O rumo qual será, Aline? Em forma de mensagem do Executivo tratando do mesmo tema. Que tema é esse? Relacionados a concursos públicos, em que ali um contingente de participantes dos certames públicos, eles saiam da condição de desclassificados para cadastro de reserva. É um expediente muito utilizado no serviço público e até traz economia aos cofres públicos. Segundo Ismael Silva, vereador do Progressistas, esse tema foi tratado em audiência pública e até mesmo em conversas com a Procuradoria-Geral do município, sem nenhum obstáculo. Vai apenas mudar de pai. Sai de Ismael, vai passar para a Prefeitura. Como o vereador deseja a prática dessa nova regra, não vai ter nenhum obstáculo em favorecer a manutenção do veto e garantir logo a aprovação da LDO, que vai ser fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2025, como também com a aprovação da mensagem a ser enviada pelo Poder Executivo, tratando da mesma matéria que foi objeto das emendas apresentadas pelo vereador durante a tramitação da LDO, ainda no primeiro semestre deste ano. Ok, Elivaldo Barbosa, daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre eleições. Olha, e eu destaco aqui, geralmente, Aline, quando se fala em forças governistas nas eleições municipais, quem são citadas? As forças do PT, do MDB e do PSD. Mas será que são apenas essas 3 forças que estão diretamente ligadas ao Palácio de Karnak e que poderão ter sucesso ou empenho de razoável abono nas eleições municipais? Nós vamos mostrar que tem uma força correndo por fora. E mais, a polarização nas eleições municipais no importante município do sul do Piauí, Ribeiro Gonçalves.